Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos analisar a nossa aula. Aula de número 31, revisão e avaliação. Já separe aí seu caderno, suas canetas, tome nota dos pontos importantes e vamos à aula. E olha só, nessa nossa aula iremos retomar pontos importantes, tá bom? E iniciaremos falando dos anos dourados, ali por meados de a partir de 1950. O desenvolvimento econômico ocorreu nesse período dos anos dourados, onde? No Brasil. Políticas de industrialização e modernização da economia. Vale ressaltar que o Brasil estava começando a dar os seus passos de modernização e adequação, principalmente do seu polo industrial, devido ao quê? Às demandas do quê? Dos países estrangeiros. Afinal de contas, estamos falando de um período marcado pela polarização do mundo. Então, você tem aí o Brasil ao lado dos países capitalistas e é diante desse, vamos dizer assim, dessa proximidade que o Brasil vai buscar uma modernização da sua economia. E dentro desses anos dourados surge o movimento da Bossa Nova, movimento artístico-cultural que vai produzir, que vai ser um ponto muito importante, um ponto, vamos dizer assim, fundamental da caracterização da produção cultural, musical do Brasil. Esse movimento chamado de Bossa Nova, na qual você vai ter a ascensão de grandes nomes, tanto da música quanto da literatura. Então, esses anos dourados, ele é característico justamente de um período, vamos dizer assim, de um sentimento de desenvolvimento no país. Por quê? Você vai ter a popularização, por exemplo, da televisão. Então, um item que vai se tornar popular, quando nós falamos popular, é um item que vai se tornar mais acessível à grande massa. E aí você tem justamente o quê? Uma atmosfera de otimismo. Lembrando que, anteriormente, a esses anos dourados, nós temos um país que era primordialmente agrário. Então você tem, dentro dos anos dourados, um processo de modernização mesmo, de desenvolvimento do Brasil perante não somente a sua produção cultural, social, mas também as suas matrizes de produção industrial. Tá? Lembrando que isso, esse processo de desenvolvimento é uma adequação ao que? Às demandas externas, certo? E dentro desse período você vai ter o quê? A construção de Brasília, não somente da capital e da cidade estruturada, mas também das rodovias. Você vai ter agora o Brasil se integrando por via rodoviária, pelos anéis rodoviários. E é dentro desse sentimento desenvolvimentista, da adequação do Brasil às demandas industriais estrangeiras, que vai ficar marcado esses anos dourados e que vai ter à frente a figura de quem? De Juscelino Kubitschek. Olha só, o governo de Juscelino Kubitschek, que ele vai ser, inclusive, conhecido como o presidente Bossa Nova, ele vai trazer um lema: desenvolver o Brasil 50 anos em apenas 5. Então, o lema dele é justamente o quê? Adequar o país
e levar a modernização do país em apenas 5 anos aquilo, né, que eram para ser feitos em 50. Então, um rápido progresso. Ele desenvolveu o plano de metas, que baseava o quê? No desenvolvimento dos seguintes setores: energia, transporte, alimentação, indústrias de base e educação. Você tem também a implantação da indústria automobilística, né? É dentro desse período que vai ter a popularização de um carro, né, muito marcante na história brasileira, o Fusca. Tá? E dentro desse contexto você vai ter justamente o apoio norte-americano. E aí você me pergunta, professor, como é que o Brasil vai conseguir, né, esse rápido desenvolvimento, essa rápida, né, adequação de produção industrial? Justamente com capital estrangeiro. E isso vai se o quê? Se tornar uma bola de neve. Né? Quando o professor fala bola de neve, é porque, né, no futuro próximo o Brasil irá ter que arcar com essas dívidas e que irão gerar, né, uma certa desestabilização da economia brasileira. Mas como estamos falando dos anos dourados, né, estamos falando de um período próspero. Tá? E o Brasil, de fato, se alinhava ao capitalismo. É muito importante estarmos atentos que esse é um período que o mundo estava dividido entre duas potências. De um lado, o capitalismo defendido pelos norte-americanos e do outro, né, o sistema político-social do socialismo, né, tendo à frente a União Soviética. E após, né, esse período desenvolvimentista, você vai ter a eleição daquele que é, né, um dos presidentes mais icônicos da história brasileira, que é quem? Jânio Quadros. Olha só, aqui está a figura dele. Né? O Jânio Quadros, ele traz uma pauta muito importante, pois é uma pauta que até os dias de hoje ela é muito forte, que é o quê? A da moralização social, dos bons costumes, né? A defesa da família tradicional, né? A defesa de uma sociedade moralista e, claramente, o combate à corrupção. Afinal de contas, o governo anterior do Juscelino, né, eclodiram alguns casos de corrupção. Afinal de contas, o Brasil estava lidando com muito dinheiro e muito capital aplicado. E quando você tem um grande volume de dinheiro, né, isso favorece a corrupção. Então o Jânio Quadros, ele adentra ao cenário nacional justamente com um discurso de moralização e combate à corrupção. Ele, né, foi tido como o intérprete de quê? Da vontade do povo. Então era como se ele, né, através da voz dele, você tem o quê? Justamente a voz do povo, com discursos populistas, né, e que agradavam, de um modo geral, a grande massa. Um governo, né, que tinha a representação da nação. Então você percebe o quê? Que você tem um discurso moralista de combate à corrupção. E é essa a figura com que Jânio Quadros irá, né, chegar à presidência da República em um governo que vai ser muito, vamos dizer assim, icônico pelas medidas tomadas, mas também um governo muito rápido. Olha só, ele, né, se apresentava como o homem do povo. Era visto, né, à frente das câmeras, geralmente com um sanduíche de mortadela, e usava sempre os ternos amassados. Então ele trazia consigo, né, essa figura de representação do povo, não daquela figura toda arrumadinha e com classe, não, mas de um homem mais despojado, né, ternos amassados, um sanduíche mais popular. E que, né, um dos pontos da sua campanha, né, vai ser o jingle que ficou marcado na história brasileira, né, que é o quê? O de varrer a corrupção.
né? Essa era a propaganda dele, com uma música, inclusive, né, que é aquilo que a gente chama de música chiclete e que ficou marcada na geração, né, de varrer a corrupção, de varrer a bandalheira. E é assim, com esse discurso, que ele vence as eleições de 1960. Porém, é um governo que, né, como eu já havia falado, um governo muito breve e completamente tumultuado. Vamos aos pontos. Ele nomeia, né, ministros sem representatividade política. Então você tem mais ou menos ali pessoas que surgiram, vamos dizer assim, do nada, né? E aí ele começa a implementar, vamos dizer assim, sanções que não faziam muito sentido, né, para o comando de uma nação, como, por exemplo, proibir as brigas de galo, o uso de lança-perfume e a utilização de biquínis nas praias. Então você tem o quê? Medidas, né, pautadas totalmente na moral e não nas questões estruturais, econômicas, políticas e sociais, né, que espera-se de um presidente. Você tem, a partir dentro dessa figura do Jânio Quadros, né, uma atitude muito autoritária. E ele, né, de um certo modo, por vezes, evitava até o contato direto e comunicava-se por meio de bilhete. E evitava qualquer tipo de negociação. Então você compreende que o Jânio Quadros chega à presidência da República e começa a tomar medidas autoritárias, né, e evita qualquer tipo de negociação. E isso não é bom para, né, uma pessoa que apresenta-se como líder de uma nação. Tá? Olha só, dentro das medidas econômicas e administrativas, o Jânio Quadros ele implementa o quê? Os cortes nos gastos públicos e aumenta os impostos. Retira os subsídios à importação de trigo e petróleo, diminui o crédito aos empresários, congela os salários, começa a ganhar impopularidade e começa ali a tentar renegociar a dívida externa que o Brasil adquiriu, principalmente no governo anterior, para o quê? Justamente ser o pilar fundamental desse desenvolvimento rápido e acelerado. E você tem um ponto fundamental para esse governo tumultuado e breve, que é o quê? O Jânio Quadros, ele começa a se aproximar do bloco opositor ao bloco norte-americano, que é qual? O bloco socialista. E aí você tem o Jânio Quadros trazendo Che Guevara, né, grande figura do movimento na América Latina e no mundo, né, justamente dessa luta socialista, e o condecora com a Ordem do Cruzeiro do Sul, né, uma medalha de altíssima estima. E aí você vai ter, obviamente, o descontentamento de setores mais conservadores, principalmente qual? As Forças Armadas. Então você tem o Brasil se alinhando com o governo norte-americano, aderindo a dívidas volumosas para embasar o seu rápido desenvolvimento com o governo do JK, mas no governo posterior você tem um presidente se alinhando ao bloco opositor, inclusive condecorando um líder, né, da luta socialista na América do Sul, na América, né, o Che Guevara. E aí você vai gerar um descontentamento, principalmente onde? Nas Forças Armadas. E aí, com medidas impopulares, com ali, né, sendo um líder que não negociava, você vai acender o quê? A luz de alerta. E é dentro, né, de um contexto não favorável, o que acontece? O Jânio Quadros renuncia, olha só. A sua renúncia foi submetida
em 25, né, do 8 de 61, ele acreditava que voltaria ao poder do povo com o apoio do quê? Do Legislativo e das Forças Armadas. E a sua renúncia foi aceita passivamente pelo Congresso. Então você tem o Jânio Quadros numa tentativa de resgatar a sua popularidade, né, dando aquilo, como um ditado popular diz, né, um tiro no pé. E acaba que a sua renúncia foi aceita com certa tranquilidade, tá bom? Olha assim, ó, após a renúncia do Jânio Quadros, quem assume é o João Goulart. O João Goulart, ele assume em 61, né? A sua posse ela foi contestada pelos setores militares e políticos conservadores, que temiam justamente o quê? As suas posições voltadas, né, para o setor trabalhista, operariado, né, e que por muitas vezes era interpretada como de esquerda. Leonel Brizola e General Machado Lopes defendiam a legalidade da posse do Goulart. Então você vai ter o quê? Um contexto tumultuado, né, na qual você vai ter a renúncia do Jânio Quadros, o João Goulart assume a presidência da República, mas ele já assume com o sensor de alerta ligado. Pois você vai ter o quê? Um Brasil que estava ali, né, se aproximando aos governos socialistas da União Soviética e da China. E vamos agora, né, analisar os principais tópicos do governo de João Goulart. E aí você tem as principais medidas, né, do governo de João Goulart, né, as principais reformas. Vamos lá. Olha lá, o plano trienal, que foi elaborado por essa figura que você está vendo aqui na foto, né, o Celso Furtado, ministro de Planejamento, que tinha como objetivo, principais objetivos, combater a inflação, fomentar o desenvolvimento econômico e estabilizar a economia. E aqui nós vamos, né, a um mapa mental naquilo que ficou marcante dentro do governo de João Goulart, que vai ser denominada como as reformas de base. Olha só, essas reformas, dentro do campo urbano, você vai ter o quê? Melhorar as condições de moradia das cidades, regulamentar o uso do solo, a construção de habitações populares, garantir a infraestrutura básica para as áreas urbanas. Então, dentro daquilo que mais marcou o governo do João Goulart, você vai ter justamente as reformas de base. Dentro do campo urbano, você vai ter esses pontos. Já dentro do campo educacional, você vai ter o quê? A universalização do ensino básico, a melhoria da qualidade do ensino público, valorização dos professores e expansão do ensino técnico. Já dentro da questão tributária, né, bancária, financeira, você vai ter o quê? Sistema tributário um pouco mais justo e progressivo. Modernização do sistema bancário e financeiro, para torná-lo mais eficiente e acessível. Fomentar o crédito para a produção e consumo. Perfeito. E dentro do campo eleitoral? Dentro do campo eleitoral, ele visava ampliar a participação política, direito do voto para os analfabetos e a instituição do voto para maiores de 16 anos e combater a corrupção eleitoral. E, dentro dessas reformas de base, você já percebeu que no campo urbano, educacional, tributário, eleitoral, né, de um certo modo, foram movimentos, né, até então não tão que gerassem um debate maior. Mas você vai ter, dentro do campo da reforma, né, dentro do campo agrário, o ponto, né, que vai ser levado a gerar, né, uma mudança de governo. Você vai ter dentro do campo, né, do campo agrário justamente o quê? Aquilo que ele chama de redistribuição de terras improdutivas aos trabalhadores rurais. Aumentar a produtividade agrícola, reduzir a concentração fundiária,
melhorar as condições de vida no campo. E é dentro do campo, né, do agro é que o João Goulart, né, ele vai ser amplamente o quê? Vamos dizer assim, contestado. Pois compreendeu-se que ele queria fazer o quê? Uma reforma agrária. E aí você tem o quê? A associação desse governo com as políticas socialistas. E é assim, né, que vai florescer um campo, né, para aquilo que iria acontecer após o governo do João Goulart, que vamos ver agora. Olha só, mas antes, né, você vai ter o quê? O governo de João Goulart, que gerou o quê? Conflitos. Olha só, né, essa política adotada por ele, né, ela gerou o quê? Uma polarização entre a esquerda, que apoiava essas reformas do Goulart, e a direita, que tinha o quê? Uma guinada socialista. Então você tem o quê? De um lado, né, uma política de esquerda que apoia essas reformas, e de um lado a direita que quer o quê? Um sufocamento dessas políticas mais voltadas e atreladas ao campo socialista. Além disso, você vai ter o Brasil inserido numa crise econômica ferrenha, inflação em alta, déficits orçamentários, que exacerbaram as perdas sociais. Então você vai ter um Brasil de um contexto muito complexo, que estava, né, em uma crise política. Afinal de contas, o presidente da República havia renunciado, o que assumiu, já assumiu, deixando ali um sinal de alerta, e aí quando ele implementa essas reformas, quando tem lá no campo agrário essa redistribuição de terras, aí esse sinal de alerta que era amarelo virou vermelho. E aí, né, você vai ter a implementação do quê? Do golpe civil-militar de 1964, né? Apoiado pelos setores das Forças Armadas, apoiado justamente por quem? Por grupos políticos e empresariais conservadores, e que desencadearam um golpe militar que depois o Goulart. É importante, né, falarmos que havia um apoio da sociedade, né? O João Goulart, ele foi exilado, ele mesmo se exilou no Uruguai, depois na Argentina, onde permaneceu até sua morte, né? Olha só, qual vai ser, de um modo geral, o legado do governo do João Goulart? Você vai ter justamente, né, o golpe de 64, que deu início a um regime militar e que durou mais ou menos ali até 85, né? Mas ele ainda se estende e de fato termina de 88 para 89, caracterizado por repressão política, censura e violação dos direitos humanos. E vai ser só após a morte, né, do João Goulart que ele vai ser reconhecido como um presidente que buscou reformas sociais significativas, né? Em 2013, seus restos mortais foram exumados para investigar suspeitas de envenenamento, mas a causa de sua morte permanece oficialmente natural. E é aí, após esse período conturbado de renúncia, de tentativa de implementação de algumas reformas, né, e de um golpe que vai ser aplicado tanto pelas Forças Armadas, com apoio do setor empresariado, né, empresarial brasileiro, e também dos setores civis, né, cíveis, que você vai ter a adentrada nos anos de chumbo, né, que vão ser o quê? Vai ser aquele período de maior intensidade da repressão, que vai mais ou menos ali entre 68 e 74, né, um regime autoritário que restringiu as liberdades civis, censurou a imprensa e perseguiu os opositores políticos. Como você pode ver aqui na imagem, né, 3 estudantes e um policial em meio a uma manifestação durante a ditadura militar. Vale ressaltar que essas manifestações, ela tinha como base também 2 grupos importantes na organização, que era o grupo, né, operariado e o grupo estudantil, tá bom? Dentro das organizações
contra esse regime militar, você tem esses dois grupos, o operariado e o estudantil, organizando essas manifestações e que vão ser muito o quê? Vão ser muito execrados, principalmente pela imprensa, né? E marginalizados, tá? Olha só, o ato institucional de número 5, o famoso AI-5, né, de 68, foi o auge da repressão, suspendendo os direitos civis e políticos, né? E, de um certo modo, legalizando a violência e a tortura, né? E sufocando a produção cultural que era extremamente significativa e que expressava justamente o quê? A resistência a esse regime. E é assim, né, que revisitamos pontos importantes da história do Brasil, desde os anos dourados, passando por Juscelino Kubitschek, passando, né, pelo governo de Jânio Quadros, João Goulart, e o início daquilo que ficou marcado na história como os anos de chumbo.